louvamos a Deus por esse tempo todo que os irmãos estiveram conosco. E agora cabe nós, como igreja, auxiliarmos a família, de alguma forma, estarmos juntos e pedirmos para que o Espírito Santo console e guarde a vida deles. Amém, meus irmãos? Também, nesse dia de hoje, eu quero oferecer o culto em ação de graças à minha vida, à vida da pastora Andréia. Tivemos alguns dias difíceis, nós temos a tendência, e sempre dizemos que está bem, né? Mas bem está e estava, Deus nos sustentou e guardou, mas a gente passa por alguns momentos que só a gente sabe, né? As madrugadas é só nós que sabemos. Cada vez que eu estava numa outra peça da casa e recebi uma mensagem da Andréia dizendo, não estou muito bem, eu não sabia se ela não estava muito bem ou ela estava muito mal. Então a gente nunca sabe o que é. E os 25 passos, mais ou menos, da onde tu estava até chegar onde ela estava, eram cruciais, cruéis e violentos. Isso tem derrubado muita gente. Muito mais do que a doença física nesses dias de hoje, a mente tem destruído muitas pessoas. A mente da gente, ela trabalha muito mais acelerado do que o nosso corpo. E nós muitas vezes somos destruídos, paralisados por isso. Porque nós não somos o que pensamos que somos. Nós pensamos que somos super-homens, nós pensamos que somos muitas coisas, mas nós somos o que pensamos. Não somos o que pensamos que somos, mas somos o que pensamos. E aquilo que pensamos nos leva a tomar decisões, e as decisões nos levam para lugares que muitas vezes nós não sabemos como andar neles. E é nesses lugares, é nesta hora, que nós temos que clamar a Deus e dizer, Deus, cura não só o meu corpo, mas cura a minha mente, porque eu quero estar com a minha mente de Cristo. A minha mente possa ser a mente de Cristo. E que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Que cada dia mais nós possamos ser cheios de Cristo. Sermos revestidos de Cristo. Estarmos com as armaduras deles. Para que nós possamos vencer todos os dias. Estamos em tempos difíceis. Estamos em tempos que às vezes nós até conversamos outro dia com o pastor Ciremar. Muitos de nós não saem, outros saem. Mas muitas vezes aqueles que saem condenam os que não saem. Os que não saem condenam os que saem. Que nós possamos tomar cuidado. Que muitas vezes nós estamos esfriando. Nós estamos perdendo o propósito, saindo do propósito. Não de vir ou de não vir, mas de estar adorando a Deus em espírito e em verdade. E amando nossos irmãos da forma que nós podemos amar. E eu peço que cada um de nós possamos orar uns pelos outros, para que nós possamos passar esse tempo de muita luta. E ouça o que eu estou dizendo, nós vamos viver um avivamento jamais visto nessa terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Eu creio que a igreja vem, como foi cantado aqui, cheia de força, cheia de graça, e nós vamos ganhar Rio Grande para Jesus. Esse é o propósito dessa igreja, jamais deixou de ser, e nós vamos viver isso para a glória do nome do Senhor Jesus. A guerra é assim. Na guerra às vezes nós perdemos soldados. Na guerra às vezes nem todos chegam lá. Mas a vitória vai ser nossa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem? Dêem glória a Deus. Eu quero oferecer esse culto em ação de graças pela minha vida, pela vida da pastora Andréia, pela vida do pastor Cláudio, nesse período. Eu estou usando isso nesse último período, tá? Pela vida da pastora Miriam, fez uma cirurgia por esses dias. Mas como vocês bem ouviram, já está em casa, está bem. E nós estamos aqui, graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por tudo isso, por tudo o que Deus tem feito na minha vida. Quero oferecer também esse culto em ação de graça pelos 14 anos dessa igreja, que aconteceu dia 23 de março deste ano. Nós não falamos nisso ainda, a gente não tinha programação, marcava culto, não podia fazer, era uma coisa que a gente não entendia. Então hoje, especialmente, quero oferecer esse culto em gratidão, em ação de graças a Deus, por tudo que Ele fez nesses 14 anos, por ter nos sustentado. E os 15 anos vem aí, uma grande festa nós vamos viver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Outro sim, eu quero falar à igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo em um tempo que a igreja ela está híbrida. Nós estamos um pouco presencial e um pouco virtual. Amém? Diga aí para alguém do lado, um pouco presencial, um pouco virtual. Agora pergunto para você, sabe o que é virtual? Eu não me lembro. Quem me contou foi o pastor Ronaldo, que assim tem uma idade bem mais avançada. Eu não lembro. Mas dizem que antigamente se entregava folhetinho para evangelizar, isso?
Mas hoje não se faz mais isso. Ah, a igreja esfriou. Não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver. Tá? Hoje as coisas mudaram. Eu me lembro de ir para o culto de carroça. Era normal, a gente ia de carroça. Era o veículo que nós tínhamos para ir no culto. Hoje a gente não vai mais. Tá? Antes era diferente. Quem aqui tinha um celular há 20 anos atrás? Ninguém? Hoje, quem não tem um celular? Então as coisas mudam. A palavra do Senhor jamais mudará. Ela é a mesma. Mas hoje o evangelismo com folheto, ele existe ainda, mas é bem menor. Hoje o grande evangelismo é feito através das redes sociais. E aquilo que nós postamos, ele tem muita relevância, ou para o mal ou para o bem. E nós temos que tomar um cuidado de manifestar Cristo através daquilo que nós postamos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem eu até coloquei um áudio dos pastores, eu acho que eles não entenderam. Nós precisamos de uma palavra chamada engajamento. Diga aí para alguém aí. Agora pergunte para ele, por que você não quer que as almas se salvem? Pergunte para ele. Por que você não quer? Por que os pastores, os líderes aqui, não querem que as almas sejam salvas? Porque é o seguinte, toda vez que eu posto ali as coisas na página da igreja, é para a igreja. E toda vez que nós todos compartilharmos ou comentarmos, nós vamos fazer com que aquela publicação tenha mais engajamento. Muitas vezes aquela pessoa que você quer que ouça alguma coisa do evangelho não ouve, porque você não comentou ou não compartilhou aquela publicação. Nós brasileiros, pelo menos os norte-americanos são diferentes, mas nós brasileiros temos uma tendência a valorizar aquilo que é do outro. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Aí a gente compartilha a live lá da igreja tal, acha muito bonito os projetos da igreja tal, mas às vezes os projetos da nossa igreja a gente não entende muito assim. Deixa eu fazer um pedido de coração para os irmãos. Gaste talvez 8 segundos, 6 segundos, 1 segundo, 2 segundos. E quando aparecer uma publicação da igreja, compartilhe. Não só compartilhe, mas faça um comentário ali em cima, faça um comentário embaixo. Pergunte para você agora, por que eu não faço isso? Por que eu faço só com as minhas coisas? Por que eu só faço isso quando é alguém que eu gosto? Quando é alguém que eu julgo que é amigo? Nós congregamos nesta igreja. Então eu quero fazer um pedido com todo carinho. Vamos alcançar o mundo através daquilo que nós estamos pregando aqui, que é o Senhor Jesus Cristo nessa igreja. Eu quero mostrar aos irmãos o projeto que às vezes nós gostamos tanto de ver em outros lugares. Essa igreja está inserida num projeto chamado Semear. Nós estamos começando um grande trabalho na área infanto-juvenil. Estamos trabalhando no primeiro projeto do Instituto, que é Todos contra a Pedofilia. Um mal que tem alcançado o mundo, que tem prejudicado nossas crianças. A maioria dos tratamentos que nós temos, e impactos e tudo mais, eles vêm destas origens, dessas coisas do abuso. E depois disso nós vamos ter dificuldades no evangelho, na igreja, em tratar, em cuidar. E Deus tem aberto uma porta para nós, que é o Instituto Semear. E nós estamos no mês de maio, né? Que é o mês contra o abuso infantil. É o Maio Laranja. E eu queria mostrar aos irmãos, alguém apaga aqui, faz favor, essa luz aqui de cima. Nós fizemos uma ação este final de semana nas ruas. Ali, quero pedir para os irmãos mostrar. Foi um lindo trabalho, sábado de manhã. Está ali. Tá bom, meus irmãos? Eu quero convidar você, primeiro, a orar por esse projeto. Este é um projeto dentro do Instituto, são vários projetos que nós vamos estar atuando. Primeiro, orar. E você que quer ser voluntário, se voluntarie. Tá? Nós estamos aí cadastrando psicólogos, assistentes sociais, pessoal da área jurídica.
A ideia é comunicar às autoridades responsáveis por isso. Então o Instituto ele capta a informação, passa às autoridades e dá assistência psicológica, assistência jurídica e também assistência social a esta família, a qual está sendo tratada e cuidada pelo Instituto Semear. É uma forma também de evangelizar, mas é uma forma também da igreja ser igreja, porque nós somos igreja, mas também nós somos sociedade, nós também temos um CPF, e nós somos vistos na sociedade. Então, queridos, através dessa ação, ontem mesmo eu recebi várias ligações de alguns meios de comunicação, algumas entrevistas a gente deve dar, né? Está aqui o Marcelo, quero honrar a vida dele, também da TV Mar, a sua esposa, que Deus abençoe vocês, tem dado uma força para a gente muito grande, e é uma causa muito nobre, uma causa muito rica, e eu quero convidar você a fazer parte disso. Procure a Larissa lá no final, eu coloquei nos grupos, nas redes, né? Estava lá, todos foram convidados, todos que fazem parte das redes foram convidados. Eu coloquei um convite lá, tá, para estar sábado. Então, acompanhe as nossas redes, responda as nossas publicações, e eu tenho certeza que nós vamos muito mais rápido do que estamos indo, porque nós queremos sim, e temos pressa de ganhar a cidade de Rio Grande para Jesus, amém? Então, que Deus abençoe vocês. Vamos lá? Dê um sorriso para alguém com máscara mesmo aí. Vamos. Pode acender aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 15, e versículo 21. Esqueci de alguma coisa, gente? Não? 15 e 21. Quero lembrar também que agora a TV Mar repaginou, né, a sua programação. Isso, Marcelo, posso usar assim? E está entrando no ar agora bem mais forte, com muitas programações. Dentre as programações da TV Mar, tem o programa Palavra de Fé. Eu não sei se já tem a tabela, Marcelo, já tem os dias, mais ou menos quarta por ali, né? Quarta, quinta deve estar saindo, né? Então, a gente já tem alguns programas gravados e deve gravar vários outros, tá? Eu também, agora no decorrer, eu quero convidar alguns irmãos que têm os testemunhos, também quero trazer testemunho para esse programa. Então, nós já estamos no ar e vamos continuar no ar. A ideia é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Por mais que esta igreja tivesse hoje... se pudesse, fosse liberada, ela estivesse ultra, mega lotada, se fosse o caso, né, nós não alcançaríamos muitas pessoas, mesmo assim. Então, através das redes sociais, através das programações de televisão, nós vamos alcançar muito mais pessoas, e eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, a sua contribuição para isso. Louvo a Deus pela vida do pastor Wagner, pastora Mônica, e os irmãos ali dos Carreiros. Na pessoa deles eu saúdo a todos, pastores e irmãos, que Deus abençoe. Tem chegado ali uma Moisés, Tati também, lá da Barra. O nosso batismo esse mês foi lá na Barra. Então, que Deus abençoe. Deus tem dado graça, os trabalhos têm crescido nesse lugar também. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, pastor Erivelto, pastora Miriam. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, acharam? Mateus 15 e 21. Outro sim. Todas as mamães, amo vocês. Parabéns por esse dia tão especial. Parabéns. Um dia especial para aquelas que são especiais todos os dias. Está crescendo, está aprendendo. Irmãos, acharam aí? Vamos ler então. Deus tem colocado essa palavra aqui que fala de uma mãe. Também Mateus 15 e 21. Se eu enxergar, eu leio. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. 23. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande
é a tua fé, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todas as mães que estão aqui. Nós temos aqui um exemplo de uma mãe, né, tão especial, tão maravilhosa. Uma mãe que se esforça, como todas as mães guerreiras que são, que não medem esforços para ver os seus filhos bem. Eu li uma frase hoje que diz que as mães, elas não têm medo de morrer, mas elas têm medo de deixar os seus filhos nas mãos daqueles que não os cuidariam tão bem como elas os cuidam. Então, na realidade, independente da idade, assim são os pensamentos. Eu ainda sou o gurizinho da mamãe, vou ter a idade que tiver, sempre nós vamos ser. Os nossos filhos sempre são pequenos para nós, é isso, Socorro? Sempre são assim, e graças a Deus por isso. E nós temos uma mãe que ela vai até Jesus, e ela não vai até Jesus por causa de uma demanda pessoal, mas ela vai até Jesus por causa de uma demanda dos seus filhos. As dores dos filhos, as feridas, as mágoas, as debilidades, as fraquezas dos filhos, sempre serão os problemas das mães. As mães sempre brigarão, sempre correrão por isso, e é isso que nós lemos aqui. Ela insiste com Jesus, ela clama a Jesus, ela vai aos pés de Jesus, e ela sai no final com a vitória. Uma das frases mais ditas no mundo, uma das frases mais ditas no Brasil é: uma mãe de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Essa deve ser a posição da serva de Deus, clamando, essas guerreiras, não pela força física, não pela força do braço, mas pela força do clamor ao Senhor Jesus, que pode mudar a história da vida da sua família. A guerra para que a paz chegue, muitas vezes é feita por essas mães que não desistem. Nós temos esse caso, desta mulher, que não abriu mão, ou seja, o que abriu mão da sua causa, abriu mão até mesmo daquilo que iam dizer sobre ela. A Bíblia diz que ela gritava, a Bíblia diz que ela clamava, a Bíblia diz que ela gritava tanto a ponto dos discípulos dizerem: Jesus, despede-a, ou seja, abandona essa pessoa, ela está incomodando aqui. Mas isso não foi motivo para fazer aquela mãe parar. Isso não foi motivo, a opinião de terceiros, aquilo que diziam, aquilo que falavam, isso não foi, porque ela tinha uma causa muito maior e para fora dela, que era a causa dos seus filhos, era a necessidade que os seus filhos estavam. A grande questão da vida, que ela não acabe em nós mesmos. A grande questão da vida que estamos vivendo não é só o tempo que aqui passamos, mas é o legado que deixamos. É aquilo que vão dizer depois que daqui partimos. É as guerras que lutamos, as lutas que lutamos e aquilo que deixamos para a posteridade. O que nos move deve estar muito mais além daquilo que está dentro de nós, mas aquilo que parte para fora de nós. O legado da nossa família, o legado dos nossos filhos devem ser muito mais importantes que as nossas próprias causas. E é isso que nós devemos lutar todos os dias. Eu sempre falo para vocês do Viktor Frankl, né, um dos pais da psicologia existencial. A história diz que um dos livros que ele escreveu, diz que ele estava em um dos campos de concentração. E lá ele olhava aqueles homens chegando, um gelo, aquele tudo muito gelado, tudo muito frio. E muitos homens franzinos chegavam naquele lugar, né, às vezes descalço, Paulo, já perdendo um pedaço dos seus dedos por causa do gelo. E eles iam para o campo de concentração. E ele começou a observar de um lugar que ele ficava, porque ele era da área da medicina. E ele olhava aqueles homens, e uns franzinos, outros mais fortes, e começou a chamar a atenção que muitos daqueles homens, que quando chegava ele olhava e dizia: esse aí não vai durar 2 dias. Até porque a alimentação, às vezes a sopa para 30 homens tinha uma batata dentro, era tudo que tinha na sopa, era tudo que alimentava aqueles homens. Mas aqueles homens que às vezes pareciam fracos, se tornavam muito mais fortes que aqueles que pareciam fortes. E ele conseguiu uma liberação para entrevistar e perguntar a esses homens por que eles não morriam. E um deles disse assim: olha, eu estou vivo, porque antes de ser preso aqui, eu e a minha esposa
prometemos que íamos ter um filho. Nós não tivemos um filho ainda. Perguntou para outro, e o outro disse assim: eu me mantenho vivo, não por mim, mas eu me mantenho vivo, porque antes de ser preso, eu prometi ao meu filho que ensinaria a minha profissão a ele, e eu ainda não ensinei a profissão a ele. O que nos move vai muito mais além daquilo que nós queremos fazer. E esta mãe demonstra essa primeira coisa que eu aprendo. Ela sai desesperadamente e ela vai até Jesus. E ela clama, ela fala a Jesus, independente de todos que estavam à sua volta. Eu imagino que muitos diziam: calma, eu estou aqui na frente. Ela não queria saber, ela queria clamar a Jesus. Eu aprendo uma coisa, queridos, com essa mulher. Primeira coisa, ela tinha discernimento. Se nós observarmos no livro de Marcos, se não me falha a memória, acho que é Marcos, tem a expressão filhinha. Ela se dirige, ou eles se dirigem a esta filha como filhinha, né? A gente imagina que seja até mesmo uma filha única. E ela estava clamando por isso, e ela teve discernimento. Primeira coisa, em tempos difíceis, nós devemos ter discernimento. Ela observou que a sua filha não estava precisando de um celular novo. Diga aí para alguém: celular novo. De presentes. Não interessava naquele momento o estudo que iam dar para a filha. Não interessava a faculdade que iam dar para a filha. O problema não era social, o problema não era a escola. O problema não era da beleza da filha. Mas aquela mulher teve discernimento que aquele problema era um problema espiritual que só Jesus podia resolver. A grande questão, muitas vezes, do tempo que estamos vivendo, no ativismo que nós estamos vivendo todos os dias, no meio do capitalismo, entre o consumismo tomou conta de todos nós, e aquilo que determina muitas vezes o que somos é aquilo que está por fora. Muitas vezes nos tornamos alguém ocos por dentro e maquiados por fora. Muitas vezes nós não entendemos isso e até nos tornamos religiosos, porque aquilo que está por fora, nós achamos que determina aquilo que está por dentro, mas não determina. E muitas vezes nós tratamos o problema errado, e aquilo que nós tratamos não traz a cura, exatamente o problema que nós temos. Muitas vezes quando dá uma dor de cabeça, a gente correr para tomar uma Neosaldina, né? Fazer um merchan da Neosaldina, né? A gente corre para tomar uma Neosaldina. Mas poucas vezes nós nos preocupamos em procurar o que está causando aquela dor de cabeça. Porque nos falta discernimento. E muitas vezes o tempo passa, e quando nós vamos ver o que está causando, já está com um problema muito maior do que estaria se nós tivéssemos procurado lá na primeira Neosaldina que nós tomamos. Porque nós temos uma tendência, o capitalismo: hoje não posso por causa do trabalho, hoje não posso por causa daquilo. O consumismo, a vida, o ativismo nos leva. Mas aquela mulher teve um discernimento: não é isso que a minha filha precisa. Ela não precisa de roupas novas nesse momento, ela não precisa de um celular novo. Ela precisa de algo espiritual, que vem transformar não de fora para dentro, mas de dentro para fora, e mudar a história da vida dela para que ela viva o propósito ao qual está estabelecido para ela e para a minha família. As mães que estão aqui, os pais que estão aqui, as famílias que estão aqui, eu que estou aqui, eu preciso de discernimento. Discernimento para andar todos os dias e para procurar a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. É Jesus que pode mudar a nossa história, porque ela entendeu que aquele problema era espiritual. E nós, como pais, como mães, precisamos saber os problemas que atingem nossos filhos nos dias de hoje. Nós, como os filhos, precisamos saber os problemas que nos atingem nos dias de hoje. Nós, como membros, precisamos saber os problemas que nos atingem. Muitas vezes deixamos nosso ministério. Muitas vezes deixamos nossa igreja. Muitas vezes deixamos o nosso chamado. Muitas vezes olhamos diferente para alguém. Mas não resolvemos aquilo que está lá dentro, porque não procuramos o problema certo. Estamos tomando Neosaldina espiritual. Mas Deus quer nos curar nessa noite do espiritual e transformar nossa história e o nosso coração. Tiago Brunet falou essa semana que palavras certas, palavras ditas num ambiente correto se tornam decretos. Às vezes nós estamos ouvindo, e as nossas próprias palavras, aqui falamos e as que ouvimos, podem se tornar decretos na vida de pessoas e mudar a história às vezes para pior. Aquilo que estamos ouvindo vai nos determinar o nosso próximo passo.
A quem estamos ouvindo vai determinar os nossos próximos passos. E nós não percebemos isso. Nós não percebemos muitas vezes isso. Mas aquela mulher teve discernimento. Diga para alguém, ela procurou Jesus. Diga aí, eu não sei qual é o seu problema, mas procure Jesus. Amém? Às vezes na nossa casa, meu, e cada dia mais nos dias de hoje, nós estamos acostumando. E muitas vezes nós estamos trocando o carinho pelo presente. Muitas vezes nós estamos trocando a presença pelo presente. Muitas vezes nós estamos trocando o propósito pela proposta. Não é? Que nem o pastor Wagner Alves pregou aqui. Estamos trocando muitas vezes. Mas aquela mulher, ela teve um discernimento, ela disse, eu não posso procurar mais nada. Eu vou procurar Jesus, porque Ele tem a solução. Então, queridos, há problema que a educação não resolve, que o dinheiro não resolve, que morar em uma casa melhor não resolve. Nós precisamos ter discernimento, porque onde nós estivermos, e eu escutei muito o pastor Hilton que aqui está a falar, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Não é o melhor, mas é o lugar para estarmos. Não existe outro. Esse é o lugar para estarmos. Pastor, onde é que eu congrego, onde é que eu fico, onde é que eu vou? No centro da presença de Deus. Como uma engrenagem, precisamos funcionar bem. Se não estamos funcionando bem, verifique seus dentes. Verifique aí. Os dentes da engrenagem, às vezes estão fora. Discernimento, eu aprendo com essa mulher. Ela enxergou em Jesus a solução. No versículo 22, ela chega até Jesus e diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não vai até as autoridades, ela não vai até a polícia, ela não vai até o posto médico, mas ela vai até Jesus. Não que não tenha que ir, tá? Não que não tenha que ir, claro que tem que ir, mas tem casos. Solução, é só Jesus, nós precisamos ter discernimento. Ela entende que aquele problema era espiritual, e ela chama o Senhor. Ela entende que não havia outra saída, e ela chega até os pés de Jesus. Ela disse, olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconhece naquele momento quem nós trouxemos esse costume do catolicismo romano, de ter as Bíblias abertas dentro de casa, e muitos crentes ainda até têm. Nós tínhamos a Bíblia, chegava a ficar, rasgava ali no Salmo, todos vocês deixavam, né? Amarelava aquele Salmo, a gente deixava a Bíblia aberta e não lia, mas deixava aberta. Era uma religiosidade, um costume, achava que aquilo ali ia proteger, e na realidade essa mulher entendeu diferente. Ela entendeu nesse momento que ela não precisava de uma teoria, ela não precisava de um mestre, mas ela precisava de um salvador. Vocês, em um determinado momento da vida, vocês entenderam isso, que vocês precisavam, como eu preciso todos os dias, de um salvador. A sua filha estava desesperada e ela chega e clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, muitas vezes nós estamos procurando um mestre, nós estamos procurando alguém que não vai trazer a salvação. Sim, nós temos que entender que Jesus, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso modelo, mas Ele precisa ser o nosso salvador. Tem momentos na vida, para que a nossa família, para que a nossa maternidade, paternidade, para que a família, para que a história da nossa caminhada seja bem sucedida, nós temos que clamar pelo Salvador. Salvador, tenha misericórdia de mim. Eu escutei uma vez uma mensagem, o pregador falando assim, imagina você se afogando. E eu lembro que eu já passei por essa experiência umas 2 ou 3 vezes, quase me afogando. E você olha para aquela pessoa que está perto de você, e você enxerga ela como salvadora. Você pensa rapidamente, poxa, se o Paulo me vê aqui e puder me ajudar. Eu lembro uma vez nós estávamos na Barra, Ronaldo, lá na Quarta, e estavam todos os jovens assim, eu estava morrendo a 5 metros deles, a 2 metros deles, 3, eles tudo rindo, brincando, e toda vez que eu conseguia subir, eu olhava para eles e eu dizia, se o Ronaldo me visse, não ia adiantar nada, porque não nada direito. Vamos pular.
Se outro me visse, eu olhava assim, se ele estivesse me vendo, ele podia me salvar, se ele estendesse a mão pesada do Salvador. E eu escutei numa mensagem uma vez, imagina você numa situação dessa. E aparece aquele salva-vida com aquele peixezinho vermelho, que ele correndo lá, né? Nesse filme de Malibu, né? E ele correndo lá, e ele chega, tira debaixo do seu braço um livro. Escutei o pregador falando isso e joga para você. Olha, está aí o último livro que eu escrevi. As 10 maneiras de se salvar do afogamento. Mas às vezes a nossa vida com Cristo é assim. A nossa vida é teórica. Nós sabemos tudo como dizer para os outros. Você tem que perdoar. Você tem que amar. Você sabe tudo que está no livro. As 10 regras de como chegar no céu. Mas nunca procuramos o Salvador. Temos Ele na teoria. Temos Ele somente na escrita. Temos Ele como mestre. Até mesmo temos Ele como o maior psicólogo do universo. Temos Ele como coach, que o pastor falou ainda essa semana. Como alguém que tem as regras da nossa solução. Mas Jesus te trouxe aqui porque Ele quer salvar a sua vida desse mundo. Quer salvar a tua história. Quer salvar a tua casa. Quer salvar a tua família. Ele nos chamou. E esta mulher me deixa esse exemplo. Então ela teve esse discernimento. Ela vai até Jesus. E ela diz: Jesus, eu não quero um remédio. Eu não quero a receita, eu não quero o tratamento, eu não quero a fisioterapia, mas Jesus, eu quero, Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu te reconheço não como mestre, não como a teoria, mas eu te reconheço como filho de Davi. Aleluia. Eu lembro de outra mulher que é um exemplo bíblico, que é Abigail. A Bíblia diz que o mal estava pronto para acontecer na sua casa. Davi havia empunhado a espada. E ele disse: não deixe ninguém vivo na casa de Abigail e Nabal. E a Bíblia diz que o mal estava proposto. Mas naquele momento Abigail se levanta. Ela vai até o rei. Ela tem sensibilidade. A Bíblia diz que ela prepara a oferta, que ela põe nos jumentos, que ela sobe nos jumentos. Quando ela vê o rei, ela desce. E ela se prostra aos pés do rei. Nesses tempos difíceis, o Senhor Jesus está nos chamando para sermos adoradores. Nós precisamos entender: se o irmão não vem na igreja, amém, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se o irmão vem, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos guarde e nos proteja. Nesses tempos que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaríamos, Deus quer levantar uma igreja que se joga aos seus pés e diga: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não é tempo de nós termos teoria, não é tempo de nós estarmos safos ou conseguirmos sobreviver nesse tempo, mas é tempo de agradecer a Deus por tudo. Toda mãe, queridos, ela entende e ela espera que um dia o seu filho atinja uma coisa chamada maturidade. Aquelas mães que estão aqui, não sei se tem alguma mãe que está aqui presente que amamenta. Tem lá. Nunca ela vai escutar da sua filha de madrugada, 4 da manhã, 0 graus. A filha chora e tudo que ela quer é leite. E ela vai, acorda a mãe, se pode estar doente, pode estar ruim, pode estar com dor na coluna, dor de cabeça, não interessa, eu quero leite. Ela mama. Vira para o canto e vai dormir. E a mãe nunca vai escutar: obrigado, mãe, por ter me dado leite. Porque a ingratidão, a imaturidade, ela aponta para a infância. Ela aponta para a infantilidade. Mas a maturidade traz a gratidão. É tempo, queridos, de nós como igreja trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. É tempo de nós nos lembrarmos, vocês que se batizaram, nunca esqueçam disso, de onde Deus tirou vocês. Nunca esqueça do preço que foi pago. A nossa dívida era impagável. Nós devíamos aquilo que nós não devíamos pagar. Mas um dia, o nosso parente próximo, Jesus Cristo, se entregou na cruz como substituto. Ele disse: não, deixa comigo, eu vou pagar. E nós somos hoje justos, porque fomos justificados nele. Não pela nossa justiça, mas ele é a nossa justiça. E toda vez que Satanás acusar vocês e dizer a vocês: olha, vocês são isso, assim, não, eu sou justo, porque eu sou justificado em Cristo Jesus. Nós não somos pecadores, mas nós somos santos lutando contra o pecado.
Todos os dias nós vamos levantar e dizer obrigado, porque na cruz, Senhor, Tu me resgatou, Tu me substituiu, Tu pagou a minha dívida que era impagável. Nunca esqueça disso. Traga à memória aquilo que dá esperança. Quando os problemas surgirem na igreja, no ministério, interpessoais, lembre-se de onde Deus te tirou, de onde Deus tirou a tua família, o que Ele fez na tua casa, e diga: louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grato, Senhor, porque a gratidão é o veículo que nos leva a lugares que jamais os ingratos saberão onde é. Nós estamos indo para lá. A gratidão é nobre. A gratidão pertence a pessoas nobres. Há pessoas que reconhecem de onde foram resgatadas, do charco, do lodo. E os nossos pés foram colocados sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. E hoje nós estamos no caminho, e o caminho é Ele. Mas muitas vezes escorregamos e caímos do caminho, porque não temos a verdade. A verdade, ela nos segura no caminho. A verdade nos libertará. A verdade nos traz gratidão. A verdade nos traz gozo, alegria. A verdade nos traz força no momento das lutas. E nos tira do conceito e da posição de sermos crentes circunstanciais. E passamos a ser crentes cheios de fé, aleluia, onde as tempestades sopram, os ventos sopram, mas nós estamos firmes rumo ao alvo que é Cristo Jesus, porque eu sei em quem tenho crido. Abigail, quando desce, ela se prostra diante do rei Davi e diz: olha, seja minha a transgressão, rei. Ela não diz: não é o meu esposo Nabal que é um tolo, não. Ela diz: seja minha. Esta mulher, quando clama a Jesus, todos olhavam para ela. Muitas vezes nós temos dificuldade de nos expor no Evangelho. Eu falei aqui em compartilhar, às vezes nem compartilhar nós temos coragem, porque temos dificuldade de nos expor. Mas Deus nos chamou para olhar para essa nação que está perecendo no pecado aí fora, nas drogas, nos vícios, na prostituição, na fome, na mentira, na falta de perdão, na mágoa, e enxergarmos como os filhos. Que nós possamos ter amor e afinco de filhos. Que nós possamos ter esta força de uma mãe que são leoas em tempos de briga pelos seus filhos. E dizer: aleluia, eu sou a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sou a igreja que vou entrar com a voadora e vou arrebentar as portas do inferno, e aqueles que estão lá dentro vão ser meus filhos espirituais. Deus quer levantar pais e mães de multidões nesse tempo. Mas nós precisamos amar. Nós precisamos ter empatia. E nesta caminhada nós vamos encontrar esta falta de empatia. A Bíblia diz que enquanto aquela mulher clamava, Paulo, os próprios discípulos que estavam com Jesus, os discípulos eram quem? Do mundo ou da igreja? Da igreja. A igreja de Jesus. Eles não só eram da igreja, mas eles eram os pastores da igreja, se fosse no dia de hoje, certo? E o que aquela mulher que estava tentando se tornar um membro da igreja estava ouvindo daqueles que eram pastores da igreja? Vai-te embora. Você está incomodando. O que ela fez? Insistiu. Diga aí para alguém: insistiu. Quantas vezes o líder está com um problema maior que o seu e não lhe cumprimenta naquele dia? Vocês dizem: eu vou embora dessa igreja. Quantas vezes vocês olham para mim e acham que eu sou aquilo que você acha, porque aquilo que você pensa ao meu respeito. Mas nós temos pastores daquela igreja dizendo: manda essa mulher embora. Mas quem sabe quem é Jesus jamais abandona o propósito ao qual foi chamado para fazer. Deus chamou você para que a sua família seja salva. Deus chamou você para que seus vizinhos sejam salvos. As pessoas não vão compreender muitas vezes a forma do nosso chamado. Os seus pastores muitas vezes não vão compreender a forma do seu chamado. Os seus líderes muitas vezes não vão compreender as formas do chamado. Mas Deus não nos chamou para ser menino. Deus não nos chamou para ser ingrato. Mas Deus nos chamou para cumprir um propósito. Aquela mulher, ela diz: eu não quero saber se eles estão me mandando embora.
porque eles não sabem o que está aqui dentro do meu coração. Deus me chamou para essa obra, e enquanto eu não terminar, enquanto eu não concluir, eu não vou parar. E a Bíblia diz que ela vinha clamando. Se você ler com atenção, você não vai observar, você vai observar que a Bíblia não diz que ela clamou, que ela tinha clamado naquele momento, mas a Bíblia diz que ela vinha clamando. Em outro versículo diz que ela vinha gritando. As pessoas não vão entender muitas vezes. Nós estamos no meio de uma família, e família é lugar de desentendimento, para que cheguemos ao entendimento. Lembre-se da arca de Noé. Imagine o seu quarto do lado do quarto do rinoceronte e da lhama do outro lado. Que cheiro gostoso ia ser. Que noites tranquilas de sono você ia ter. E na frente morava o lobo. Noite toda. Atrás o galo. E tinha uma fresta desse tamanho, e no meio tinha umas serpentes ainda. Mas Deus usou esse meio para que nós estivéssemos aqui hoje. Você pode glorificar a Deus? A gente vai passar por isso. Mas a grande questão do mundo que nós estamos vivendo, nós não chegamos, não dá tempo de amadurecer, mas Deus nos chama para amadurecimento. Muitas vezes nós estamos não maduros, e por não ser maduros nós não agradecemos Deus. Nós não nos tornamos gratos. Nós mamamos, mas tudo que a mãe quer é que aquele filho cresça como uma flecha que está na aljava. Ela vai preparando, vai lixando, vai limando. E tudo que ela quer é trazer o equilíbrio entre a ponta e a extremidade da flecha, para que quanto mais equilibrada e mais reta ela esteja, ela chegue num lugar mais longe que possa alcançar. E na saída, no lançamento, no som do elástico, sai a palavra: obrigado, mãe, por todos os ensinamentos que tu teve comigo. Obrigado, pai. Obrigado, minha família. Que nós possamos ser gratos a Deus, para que nós chegamos e alcancemos um alvo muito mais longe, muito mais distante da plataforma de lançamento. Nós vamos passar por lapidação. Diga aí para alguém. Lixação, lixa. Mas nós vamos alcançar o equilíbrio. Amém? Talvez a frente esteja pesando mais, a extremidade esteja pesando mais, ainda está um pouquinho torto, mas a gente vai se equilibrar em nome de Jesus. Eu aprendo com essa mulher que, como Abraão, num determinado momento, recebe a visita dos anjos e diz: olha, você vai gerar. Sara riu. Não imaginava que ia gerar. Deus promete, e o tempo passa. O tempo passa e o tempo passa. O silêncio de Deus. Nós fomos chamados para viver por fé. A Bíblia diz então que Deus dá o filho de Abraão. Isaac nasce. E quando Isaac nasce, Deus pede o filho. Que incoerência. Que doideira. São coisas que a gente não entende. Coisas na vida que nós não compreendemos, Elisete. Tem coisas que acontecem que a gente fica se perguntando. Demorou tanto tempo para me entregar o filho, e agora me entrega e me pede de novo. Às vezes nós não compreendemos, mas por fé, isso foi lhe imputado por justiça. E ele é conhecido como nosso pai da fé. Abraão leva o seu filho, porque ele sabia que algo iria acontecer. Nós não vemos, mas por fé nós pisamos onde não há piso. Nós enxergamos o invisível, nós cremos no incrível, e é isso que nós devemos fazer em Deus. Porque sem fé nós não conseguimos nem agradar a Deus e crer, e Abraão cria nisso, ele sabia que algo ia acontecer. E a Bíblia diz que eles estão subindo, quando chega no pé do monte, ele olha para o céu e diz: olha, ficai aqui, porque eu vou subir, eu e o menino, e retornaremos. Queridos, tem pessoas que não são menores, não tem nada a ver, mas são diferentes. Nem todos vão entender os projetos de Deus na tua vida.
Nem todos entendem o plano de Deus porque é diferente. Nós somos exclusivos, não há ninguém igual a nós. A nossa forma foi jogada, até os gêmeos univitelinos, eles são diferentes. É isso, Moisés? Eles têm uma marca, eles têm um sinal, têm alguma coisa. Nós somos únicos, exclusivos. E ele diz: olha, ficai aqui, porque vocês não vão entender o que Deus está realizando na minha vida. E é isso que aqueles apóstolos estavam vivendo naquele momento. Ele diz: Jesus, despede-a. Humilhada, falada na frente de todo mundo. Mas a Bíblia diz que ela continuava clamando, ela não desistiu, ela não parou, ela não abandonou, porque ela queria deixar muito mais do que somente gerar a sua filha, mas ela queria que a sua filha atingisse o alvo. Deus tem nos levantado nessa cidade, igreja, não somente para salvar a sua vida, para que nós estejamos aqui, mas para que nós façamos essa cidade atingir o alvo que é Cristo Jesus. A barra que é Cristo Jesus, os carreiros que é Cristo Jesus, o centro que é Cristo Jesus. Nós fomos chamados para gerar isto. E essas coisas não são fáceis. Essas coisas passam por um momento de desentendimento. As mulheres e mães que estão aqui, é pé que incha, engorda muitas vezes, seu corpo é todo transformado, seus ossos são modificados. E quem teve parto normal sabe que foram dos dias mais doloridos da sua vida. Mas perguntarem para essas mulheres qual foi o dia mais feliz da sua vida, foi o dia mais dolorido da sua vida. Porque quando enxerga o rosto do nenê, toda a dor vai embora. É compensado por aquilo que está vendo. Aleluia. Nós estamos passando por momentos difíceis. Perdemos soldados nessa jornada. Mas tem um rosto surgindo de uma multidão que vai ser salva através da minha e da sua vida para a glória do nome do Senhor. E Deus nos chama: não desista, não desista, não desista. Existem opiniões, existem pensamentos, existem falas, mas não desista, porque existe um propósito muito maior do que você. Salvar aqueles que se perdem, é isso que eu aprendo através dessa mulher. Seu filho merece muito mais, queridos. Muito mais do que somente nós estarmos aqui. Mas a guerra para que todos estejam aqui. E ela disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus não respondeu palavras. Eu vou terminar aqui para não ficar muito longe, muito longa. Mas Jesus se calou. Jesus não disse nada. Você chega, meu Deus do céu, minha filha. E se vocês notarem o que ela estava dizendo, ela está miseravelmente. O que ela tinha de concepção a respeito do que a filha estava era terrível. A dor daquela mãe era insuportável. E ela chega até Jesus, Jesus não responde nada. Diga para alguém: então não é só comigo. Isso já acontecia há muito tempo. Às vezes ele se cala. A necessidade na concepção dela era grande. Mas, queridos, ela disse: olha, minha filha está miseravelmente demoniada. Eu quero dizer que as nossas ações, elas têm marcado lugar no céu, elas têm marcado lugares no inferno. Essa madrugada eu estava orando, lendo a Bíblia, estudando essa mensagem, 2h30 da manhã, tocou meu telefone, o DDD de Santa Catarina. Uns 15 dias atrás eu tinha atendido esse mesmo telefone. Fiquei 43 minutos falando com uma pessoa, um homem pedindo aconselhamento, daqui, dali, estranho, mas conversei. Aí hoje, quando deu 2h30, 2h40 mais ou menos, né? Eu estava lá na mesa estudando, toco o telefone, aí pergunta assim: é o pastor? Eu falei: é. Aquele homem se transforma do outro lado, endemoniado, começa a dar umas gargalhadas muito fortes, ele começa a falar um monte de coisa.
vocês estão incomodando. Eu preciso destruir vocês. A sepultura está aberta, a sua. Naquele momento eu pude glorificar Deus. Porque o grande problema das questões da vida do crente é quando ele não incomoda ninguém. Se todos os dias, quando acordarmos, eu repreendi em nome de Jesus, ele falou: para com isso, você está me enfraquecendo, para com isso, você está me enfraquecendo. Ligou o telefone, daqui a pouco me ligou de novo, a gente conversou mais um pouco, ele disse que não sabia o que tinha acontecido. Eu falei: mas eu sei. E ele falou: aquele momento você disse que eu era fraco, eu quero discordar de você. Eu não sou fraco, eu sou raquítico. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Se de manhã nós acordarmos e não nos encontrarmos com o diabo, cuidado. Talvez você esteja indo na mesma direção que ele. Todos os dias, a Bíblia diz: no mundo nós teremos aflições, mas nós somos chamados para ter bom ânimo. Jesus não está dizendo assim: eu vou mudar as circunstâncias para você se alegrar. Nós não somos crentes circunstanciais. Mas ele disse: olha, tem de bom ânimo. Vai estar tudo quebrando, vai estar tudo caindo, mas tem de bom ânimo. Vai ter pandemia, mas tem de bom ânimo. Vai acontecer tal coisa, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e nós somos chamados para viver a vida de Cristo. E nós vamos vencer nele em nome de Jesus. A Bíblia diz então que Jesus não responde nada. Não responde palavras. Naquele momento, querido, Jesus, ele estava querendo ensinar algo muito mais profundo do que a libertação daquela menina. Jesus estava querendo tratar aquela mãe. Porque muito mais do que um paliativo, Jesus queria fazer uma cirurgia. Muito mais do que tratar somente o problema que estava naquela menina, Jesus queria tratar a família e a situação a qual ela estava inserida. Jesus permitiu que ela clamasse. Jesus permitiu que ela chegasse até Ele. Jesus não responde nada. E quando ela adora o Senhor, porque aquela mulher me ensina que é no momento da adversidade que nós temos que transformar em adoração. Deus nos chama não para murmuração, Deus não nos chama para reclamação, Deus nos chama para apontar alguém A ou B, mas Deus nos chama para adorá-lo. Deus nos chama para transformar a adversidade em adoração. E ela se prostra aos pés do Senhor. Ele não responde, ele deixa ela clamar. E por fim, quando ela fala, ele diz assim: olha, não é lícito que eu dê a comida aos cachorrinhos. Mesmo assim, ela tinha um propósito definido. E ela fica aos pés de Jesus. Jesus estava querendo ensinar muito mais àquela mulher do que simplesmente libertar a sua filha. Existem problemas na nossa casa, na nossa família, que depende muito mais de nós do que daqueles que estão vivendo o problema. Tem coisas que Deus quer tratar em mim, quer tratar em você, para que as coisas aconteçam. Nesse tempo que nós estamos vivendo, e nós estamos voltando aos poucos, e nós vamos fazer reuniões de liderança, de pastores, nós vamos exigir fidelidade e lealdade. Porque onde não existe isso, tem demônio. Onde não existe isso, precisa de libertação. E uma igreja, para crescer, ela precisa ser tratado isso. Quando a gente olha e diz: meu Deus, nós precisamos ganhar alma, por que não estão conseguindo? Olhe para dentro de você. E é isso que Jesus queria ensinar. Ele queria tratar as pessoas. Ele queria tratar dentro do coração das pessoas. Porque ele queria que nós entendêssemos como aquele povo da Torre de Babel entendeu, Giovanni. Que eles falavam uma língua só, a ponto de Deus falar uma coisa para eles: ninguém poderá detê-los. Deus nos chama para ser curados. E quando nós somos curados, o mundo é liberto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ela entende isso, Jesus olha para ela e diz assim: sabe o que vai acontecer? Que seja da maneira que tu queres. Que seja da maneira que tu queres. Existem propósitos no seu coração, existe desejo no teu coração, existem sonhos no teu coração, e eu não vejo a hora de ouvir Jesus falar assim: que seja da maneira que tu queres. E a Bíblia diz que daquele momento
a sua filha ficou sarada. Mães, vocês vão ser as mães mais maravilhosas que existem nesse planeta. Deixa Deus tratar o seu coração. Filhos, vocês vão ser os filhos mais maravilhosos desse planeta. Deixa Deus tratar o seu coração. Igreja, nós vamos revolucionar essa cidade, esse estado nesse tempo, amém? Deixa Deus tratar o seu coração. Deixa Deus tratar o meu coração. Eu quero viver, aleluia, as promessas do Senhor Jesus nesse ano, para a glória do nome dele. Vamos